Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, voltando depois de um longo período parado, depois dessa Copa do Mundo de Clubes, que deixou todo vascaíno muito triste, né? Decepcionado com o que se tornou o Vasco, a gente vendo nossos três rivais aí jogando o Mundial, e a gente parado. E o Vasco volta a campo hoje contra o Botafogo em Brasília, venda do mando de campo que tinha sido feita logo no início do ano aí, visando melhorar as finanças de um clube falido como é o Vasco, né? E o Vasco hoje fez uma partida de 55 minutos apenas. Virou tônica desse time que no segundo tempo não tem opções porque não tem banco de reservas. Vou falar desse time de hoje, vou falar desse jogo, que o Vasco foi derrotado por 2-0 pelo Botafogo, uma equipe melhor, uma equipe mais bem preparada, uma equipe com profissionais mais bem qualificados para lidar com o futebol. Depois que você deixar o like, se inscrever e compartilhar aí, dizendo pra galera que o Expresso já tá com seu pós-jogo no ar aí depois de muito tempo. Então, galera, o Vasco hoje, como eu falei, jogou 55 minutos. Gostei do primeiro tempo. Pelo que o Vasco tinha à disposição, a equipe que jogou contra o São Paulo e o Botafogo, vindo do Mundial, sem o Igor Jesus já e sem o seu zagueiro que foi vendido, o Vasco fez jogo de igual para igual. Se eu não me engano, o jogo terminou com 7-6 finalizações pro Vasco, ou pro Botafogo, não lembro de fato. E o Vasco fez um jogo de igual para igual com o Botafogo. Mas o Vasco mostrou um pouco mais de disposição, mostrou força. Mas o problema do Vasco são as substituições e o segundo tempo depois dos 10 minutos. Porque o Vasco, como qualquer equipe do futebol brasileiro e do futebol mundial, 5 substituições muda muito a característica de um jogo, muda demais. E o Vasco com um banco de reservas com Alex Teixeira, Matheus Cocão, GB, não pode conseguir virar um jogo contra o Botafogo, muito menos empatar, muito menos virar um jogo. Porque o Botafogo é uma equipe com muito mais jogadores qualificados. Entraram o Joaquim Correia, por exemplo, no Botafogo. Só para usar como exemplo, o Alan, que seria titular no Vasco, o Santiago Rodrigues, e o Vasco entra com o Alex Teixeira aos 14 minutos do segundo tempo, perdendo de 1-0 já. Enfim, vou falar aqui do jogo como um todo, porque eu não vou ficar só ressaltando pontos ruins do Vasco, que tem muitos, os defeitos aqui principais do Vasco, eu já falei, são as substituições, são os atacantes, é a profundidade do time. O Vasco não tem opções de ataque, o Vasco fica preso a um cruzamento para o Verratti, ao Paulo Henrique estar inspirado e conseguir chegar na linha de fundo, ao Piton acertar um cruzamento e o Felipe Coutinho fazer um lance de genialidade. Primeiro tempo do Vasco foi de igual para igual, com uma equipe forte, que é a do Botafogo, inclusive vencendo o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes. Um jogo de igual para igual que eu falei, pô, esse jogo aí, no mínimo o Vasco consegue empatar. Mas eu, ilusoriamente, não imaginei um banco de reservas, né? Não pensei no banco de reserva. Eu queria ver o Vasco com um banco de reservas melhor para competir com o Botafogo até o fim. Mas não dá, gente. Não tem menor condição de Alex Teixeira mudar jogo. Matheus Cocão e Hugo Moura sendo recuado para a zaga mudar jogo. O elenco do Vasco é muito fraco. A equipe titular do Vasco, ela até compete. Mas ela também tem um prazo ali dentro do jogo para competir. Ela cansa. E se cansa, depende de jogadores para substituir a altura. E quando o jogo tá amarrado, como quando o Botafogo fez 1-0 e não quis mais nada com o jogo, só ficou armando um contra-ataque, o Vasco não tinha profundidade. Ficou um time previsível e amarrado na marcação do Botafogo. O Botafogo ficou na dele, fez o segundo gol no contra-ataque. Por quê? Porque o Vasco não sabe jogar, não tem jogadores para jogar na linha de fundo. O Vasco não conseguiu, nessa parada para a Copa do Mundo, de clubes, contratar jogadores inacreditavelmente para preencherem as pontas, esquerda e direita, porque o Ryan, por mais que ele quebre o galho ali, ele não é ponta. O Nuno Moreira, eu canso de falar, ele é um meia esquerda, mais jogando centralizado do que na ponta. E o Vasco fica uma equipe previsível, galera. Não tem como competir em alto nível com uma equipe como o Botafogo até o fim. E o Vasco perdeu hoje no banco de reservas e nas opções de ataque. Eu acho, como eu já ouvi outros canais falarem, não sou o primeiro a falar, mas eu ouvi outros canais falarem, que eu acho que a vitória contra o São Paulo, antes da parada do Mundial, cara, é muito louco falar isso, mas eu acho que a vitória contra o São Paulo mascarou. Eu acho que a direção do Vasco, os scouts falaram assim, gente, o time ganhou do São Paulo. Um São Paulo com 8 desfalques, sem os seus principais jogadores, o Vasco conseguiu fazer 3-1, beleza. Mas eu acho que mascarou muita coisa no Vasco ali, cara. O Vasco não continua sem pontas, o Vasco não tem zagueiros confiáveis, o meio-campo do Vasco cansa, não tem substitutos à altura. O Verratti hoje foi -1 em campo de novo, não finalizou pro gol. É muito problema, galera, que a gente vê os nossos três rivais voando. Flamengo ganha do São Paulo no Maracanã, esse São Paulo horroroso, que vai brigar para não cair. O Botafogo faz uma partida competitiva até o fim, porque tem banco de reservas. E o Fluminense é semifinalista do Mundial, e o Vasco é isso. De novo. Mais uma vez, torcida não merece, cara. Mais uma vez, passando vergonha.
55 minutos de competição. Os últimos 35 minutos, o Vasco não competiu mais, tem que ser realista. E 2-0 pro Botafogo foi pouco, porque o Botafogo perdeu um caminhão de gols no segundo tempo, porque o Vasco se escancarou. E o Diniz se perdeu nas alterações, recuou o Hugo Moura, botou Matheus Carvalho, Alex Teixeira errou tudo. O GB perdeu um gol ridículo, de frente pro goleiro, errou a bola, chutou errado. E o Vasco não tem banco de reservas. Entra Garré hoje, cara. Garré. Porra, cara, essa direção do Vasco com o Admar Lopes tá brincando, cara. Tá brincando com a realidade. A realidade do Vasco é contratações para ontem. Não é qualquer um. Tiveram um mês da parada da Copa do Mundo. Tiveram um mês. Contrataram o Thiago Mendes, que veio, nem sabe se lá se vai jogar logo. Se tá machucado, como é que tá o ritmo de jogo dele. A última partida parece que foi em maio. Parece ser um bom volante, mas eu quero ver jogando. Quero ver com saúde em campo para jogar ali na volância, talvez no lugar do Hugo Moura, talvez no lugar do Tietê ocasionalmente, ele pode ser 5, pode ser 8. Mas só o Thiago Mendes, galera, é isso mesmo que vocês querem? David voltando, o nosso DVD voltando de contusão hoje. É sério que vocês querem que o Vasco entregue alguma coisa na Sul-Americana terça-feira, que eu já estou preocupadíssimo, e no Brasileirão e na Copa do Brasil? Vai cair a questão de tempo com esse elenco. E passaram-se inacreditavelmente um mês e o Vasco não contratou um ponta. Um pontinha sequer. Os caras estão brincando, cara. Estão brincando de fazer futebol no Vasco. Estão brincando. Admar Lopes está se ambientando, está tentando conhecer, está tentando fazer o trabalho dele, mas parece que o Vasco é uma areia movediça, cara. Puxa a galera para baixo, a galera não consegue trabalhar. Todo mundo que entra lá parece que fica amarrado. O Vasco contratou o Thiago Mendes, que sabe-se lá quando vai jogar. Já não vai jogar contra o Independente Del Valle terça-feira, nem no Brasileirão final de semana, nem na volta, no Rio de Janeiro contra o Del Valle. Talvez só no início de agosto. E o Vasco precisando de jogadores para ontem, cara. Ficou um mês aí treinando. É muita incompetência, a gente não sabe onde vai parar essa incompetência. Quer dizer, na verdade a gente até imagina. Mas eu não quero nem falar em rebaixamento ainda, porque acho que o Vasco não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas, cara, como é que pode? É muita incompetência, pelo amor de Deus. Vence o São Paulo por 3-1 e acha que tá tudo legal. Não contrata um ponta, porque contar com o Lloyd Augusto, contar com o Ryan aí, que não é ponta, é um bom jogador, mas não é ponta. Contar com o Garré. Nuno Moreira não é ponta, Jean Davi já nem é mais relacionado. É uma brincadeira com o torcedor, depois de ver mais uma vez um Mundial de Clubes com os 3 cariocas voando e ganhando dinheiro. E o Vasco mais uma vez perde um clássico e o torcedor do Vasco, num sábado à noite, fica com cara de babaca. É bizarro o que o Vasco se tornou, é inacreditável, a gente comenta, fala com os amigos, conversa. É um negócio assim, uma aura negativa, um negócio complicado. O Vasco não vence em Brasília. Torcida tão apaixonada no Brasil inteiro, em Brasília especialmente. O Vasco não consegue vencer. É inacreditável o que o Vasco proporciona para sua torcida. E agora é Independente Del Valle, seja lá o que Deus quiser, cara. Não sei, estou muito preocupado com esse jogo de terça-feira na altitude. Independente Del Valle, uma equipe bem boa, de Libertadores, competindo no Campeonato Equatoriano. E esse Vasco que joga 50 minutos, 55 minutos e não tem banco de reservas. É muito preocupante. Não sei o que pode acontecer. Vou partir para as notas individuais aqui para não ficar me alongando muito no vídeo. Léo Jardim hoje, o melhor do Vasco, talvez aí um dos poucos que eu livre a cara, nota 7, porque se não fosse ele, talvez o Vasco tomasse uns 4-0 aí. Paulo Henrique hoje errando cruzamento idiota, posicionamento errado, foi tentar sair driblando no primeiro tempo, porque o Vasco fez um bom primeiro tempo, foi sair driblando dentro da área, quase que proporcionou um ataque perigoso do Botafogo. Tô gostando do Paulo Henrique não, cara, mostra muita disposição, mas erra muito lance técnico bobo. Nota 5 pro Paulo Henrique, o João Vitor é meio doido, estabanado, e não, eu sempre vou falar isso, não justifica o valor que foi pago nele, ele vai levar isso até o fim, tem que levar, tem que amadurecer assim. O valor que foi pago nele foi pago muito além do que ele vale. Nota 4 pro João Vitor. O Lucas Freitas hoje também errou saída, saiu jogando errado no segundo tempo, quase que entrega um gol pro Botafogo ali, um contra-ataque perigoso pro Botafogo, um ataque, né? Porque foi no campo de defesa do Vasco. Nota 4 também pro Lucas Freitas. O Lucas Piton hoje limitado também, né? Não conseguiu fazer muita coisa. No primeiro tempo eu gostei da competição, o Vasco competiu, o Lucas Piton também conseguiu fazer coberturas boas ali pelo lado dele, nota 5. O Hugo Moura, nota 5,5, até conseguiu competir no primeiro tempo, mas no segundo tempo recuado para a zaga, foi um pouco prejudicado, porque não é muita a função dele. O Tietê é um dos poucos ali destaques do meio campo do Vasco, que abriu o campo, saía jogando de cabeça erguida,
driblou, teve drible, conseguiu clarear um pouco as jogadas, nota 6,5 pro Tietê. Felipe Coutinho hoje, um chute de fora da área, nada, e mais nada. Chute de fora da área, uma pra boa defesa do John em cima dele, outra fraca que quicou antes. Nota 6, tem que mostrar mais. Caiu muito já do jogo contra o São Paulo. O Ryan sumido no primeiro tempo, não se viu o Ryan no primeiro tempo, talvez tenha sido chamado a atenção pelo Diniz no vestiário, voltou pro segundo tempo aparecendo um pouco mais, mas errando bastante. Tentando ser ponta, que não é, cortando toda hora para dentro, para a perna esquerda dele. Nota 5,5 pro Davi, pro Ryan. O Verratti hoje sumido, um jogador a menos no campo, é isso que acontece quando o Vasco não consegue trabalhar jogadas no ataque, envolver o adversário no ataque, tentar jogadas de ponta, jogadas de fundo. O Vasco não tem isso, o Vasco cruza da intermediária de ataque sempre. Nota 5 pro Verratti. E o Nuno Moreira hoje, uma boa opção também no primeiro tempo. Eu gostei da movimentação dele, abrindo espaço, girando bem no meio campo. Nota 6,5 pro Nuno Moreira. Os que entraram, GB, vou começar por ele, perdeu um gol bizarro, mas é moleque novo, vou dar um desconto, 5,5. Garré, não dou desconto, um jogador que não se encontrou no Vasco ainda, nota 4. O David voltando de contusão, nosso DVD, não dava também para tirar muito parâmetro aí, mas mostrou ali que um tempo aí de ritmo de jogo pode ajudar bastante, nota 5. Alex Teixeira entrou aos 14 minutos do segundo tempo e errou absolutamente tudo que tentou. Não tem condições, gente. O que vocês precisam mais entender para ver que o Alex Teixeira só atrapalha? Não tô falando que falta boa vontade pro jogador não, mas o corpo já não obedece, cara. Parem com isso, vocês estão queimando o jogador e estão irritando a torcida, porra. Para com isso, nota 1 pro Alex Teixeira. Meu, parece implicância, mas não é. Pô, o cara não tá jogando nada há muito tempo. E o Matheus Carvalho entrou no meio campo pro Hugo Moura ser recuado pra zaga também, não jogou nada também, jogador fraco. Bom negociar também para fazer um pouco de caixa aí, trocar por alguém também, um ponta, alguma coisa que o Vasco precise. E o Fernando Diniz hoje conseguiu fazer o que pode, cara. Eu falei, o Fernando Diniz não é mágico. Porra, ele fez o jogo contra o São Paulo no Morumbi e o Vasco só ganhou porque o São Paulo estava todo arrebentado, todo remendado. Porque o Vasco garantiu os 3-0 ali aos 10 minutos do segundo tempo contra o São Paulo e depois o jogo ficou ali morno, o São Paulo diminuiu no finalzinho e acabou. Porque o Vasco na segunda metade do segundo tempo inexiste. Isso é culpa do Fernando Diniz? Não, é culpa de um elenco ruim. E a diretoria do Vasco não entende isso. Os caras não entendem de futebol, pô. Parece que não entendem de futebol. O Vasco não tem elenco, não tem substitutos à altura para fazer o Vasco jogar no mesmo nível do início ao fim. E o Vasco hoje perdeu mais uma vez por isso, porque não tem elenco, não tem substitutos à altura para conseguir manter o jogo até o fim no mesmo nível. E o Vasco vai correr risco até o fim de ser rebaixado, de ser eliminado na Sul-Americana e de cair na Copa do Brasil, porque não tem elenco. Nossa diretoria, nossos scouts, nosso diretor técnico, nosso executivo de futebol são todos um bando de incompetentes. Um mês parado para a Copa do Mundo e não conseguiram contratar um ponta. Então o Fernando Diniz hoje eu vou dar uma nota 5, porque tem muita culpa, mas não é sozinho o culpado pelo Vasco perder, porque ele não tem o elenco que ele precisaria para o Vasco conseguir jogar bola. Pontas. Tudo bem que o Fernando Diniz nem joga muito com os pontas, mas hoje não desenvolveu porque não teve jogadores à altura para entrarem no jogo. Então nota 5 para o Fernando Diniz, o Vasco volta a campo contra o Independente Del Valle terça-feira no Equador, altitude de 2.850 metros, eu fico muito preocupado porque essa equipe no nível do mar já joga o futebol que joga, imaginando a altitude. Eu estou preocupado do Vasco voltar com uma sacolada de lá e não conseguir reverter em São Januário. 1-0 pra gente, 1-0 para eles lá é goleada pra gente, tá ótimo. 1-0 dá para ganhar de 1-0 aqui pros pênaltis. Porque é isso que eu tô me agarrando. Com esse elenco do Vasco é nisso que eu tô me agarrando. Então é isso, Vasco Independente Del Valle terça-feira, lá no Equador, pela Sul-Americana. Volto para fazer o pós-jogo dessa partida aí. Valeu, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui.